Oi, seja muito bem-vindo ao Alerj Digital, seu canal da Alerj aqui no YouTube. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia em mais um episódio do programa Não É Bem Assim, do professor da UFRJ, economista e diretor da nossa assessoria fiscal, o Mauro Osório. Hoje ele vai falar sobre a trajetória do Rio de Janeiro e as alternativas para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Você que está aí do outro lado, deixe seu like e divulgue nosso conteúdo. E aí, Mauro, tudo bem com você? Tudo bem, mais uma semana aí de discussões aí sobre o estado do Rio de Janeiro, que a gente precisa tanto aprofundar a discussão sobre o nosso estado. Exatamente. Eu queria que você falasse para a gente sobre a trajetória econômica do Rio de Janeiro nas últimas décadas. Vamos lá, vamos tentar até começar lá do início do século XX, né? A economia da cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do Distrito Federal mais antigo do estado do Rio, era maior que São Paulo. No censo de 1919, como a gente já discutiu inclusive em outro programa, aí São Paulo já passa a ser a maior economia do país. Mas até os anos 60, né, 1960, se a gente olhar o conjunto da economia da cidade do Rio, mais do antigo estado do Rio, inclusive porque, na verdade, até 1975, nós temos no hoje estado do Rio de Janeiro duas unidades federativas. Primeiro o Distrito Federal e o antigo estado do Rio de Janeiro, capital, que era aqui, né, até 1960, e o antigo estado do Rio de Janeiro, e depois, entre 60 e 75, Guanabara, que era uma cidade-estado, e o antigo estado do Rio de Janeiro. A partir de 1975, aí tem a fusão, e aí passa a ter um único estado com a cidade do Rio de Janeiro de capital desse novo estado criado em 1975. Né? Mas somando, quer dizer, a economia da cidade do Rio mais do antigo estado do Rio, a gente vê que a partir dos anos 20, 1920, ela cresce menos do que a do estado de São Paulo, mas cresce igual ao Brasil. Então a gente não pode falar em crise, que São Paulo, na verdade, é a locomotiva do crescimento brasileiro. Né? A partir de 1960, com a transferência da capital para Brasília, principalmente a partir dos anos 70, com a consolidação da transferência da capital para Brasília, esse conjunto da economia, cidade do Rio mais antigo estado do Rio de Janeiro, passa a ser lanterna em termos de dinamismo econômico. Nós fomos a unidade da federação que menos cresceu de 1970, quando consolida a transferência da capital para cá. A partir de 1985, tem uma SEG do atual Ministério do Trabalho e Previdência, uma base de dados chamada RAIS, que mostra de 1985 até 2020, né? Nós fomos a unidade da federação que menos cresceu em termos de emprego formal. Nós passamos da segunda para a sexta posição em termos de emprego industrial, passamos da segunda para a terceira posição em termos de CMS, enfim, nós temos um problema de descolamento, que a gente precisa discutir por que o estado do Rio de Janeiro, esse conjunto de cidade, mais o restante do estado, né, é o lanterna em termos de dinamismo econômico, é o lanterna em termos de geração de emprego. Nos parece que são três motivos. A transferência da capital sem compensações pelo governo federal. O segundo, quer dizer, nós temos muito problema de reflexão regional, quer dizer, a tradição do Rio como capital, como principal referência internacional do país, né, faz com que a gente tenha pouca tradição de reflexão regional. A ideia, inclusive, quando a Alerj cria assessoria fiscal com um grupo de estudos sobre o estado do Rio de Janeiro, exatamente para ajudar a mudar isso, né? Nós estamos fazendo agora uma matriz de um produto com a bússola sobre o Estado, para entender como a economia do Estado funciona, se estimular um setor, se um setor crescer, como é que isso impacta no conjunto da economia. Estamos trabalhando junto com a Universidade Rural, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo isso é um esforço no sentido de procurar entender mais esse Estado e, com isso, também ter soluções para entrarmos aí no círculo virtuoso, se a gente sair dessa crise, né? Mas essa falta de reflexão, conjunto com a transferência da capital, que tirou dinamismo, não ter muita reflexão, faz com que a gente tenha dificuldade de organizar estratégias. Isso também contribui para a gente ficar nesse círculo vicioso e ser a unidade da federação que menos cresce. Um terceiro problema do Estado do Rio de Janeiro foi que o golpe militar, a ditadura militar implantada no Brasil em 1964, aqui foi o lugar em que caçou mais gente, porque o debate nacional acontecia aqui, boa parte das principais lideranças do país, políticas pela esquerda, pela direita, estavam no Rio de Janeiro,
e a gente ficou com a lógica política bastante fragilizada, com um conteúdo de clientela grande. Tudo isso vai fazer surgir também milícias, todos esses problemas, isso também afastando empresas ou dificultando que elas venham uma desestruturação muito grande da máquina pública, enfim, nível. Quando a gente vê, quer dizer, o Rio de Janeiro realmente de 60, principalmente de 70 para cá, nós temos uma crise muito pesada e que a gente precisa discutir e achar soluções e para a gente procurar sair dela, quer dizer, o mais rápido possível. E como é que é a situação fiscal hoje no estado do Rio? Vamos lá. Como é que a gente faz arrecada? Como é que a gente arrecada, né, impostos? Depende do dinamismo econômico da região. Quer dizer, como essa região é a região que menos cresce desde os anos 70, principalmente, né, quando consolida a transferência da capital, a gente acaba ficando com pouca base para arrecadação de impostos. Se nós pegarmos, por exemplo, a receita de CMS do estado do Rio de Janeiro, por habitante, ela está apenas na 13ª posição entre as 27 unidades federativas. Então a gente tem uma capacidade de receita baixa. Bom, além disso, como a cidade do Rio, somando com o antigo estado do Rio, já foi uma região rica, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, né? E quando o governo federal ele arrecada impostos, a lógica de distribuição para os estados é procurar distribuir mais para os estados ricos, distribuir mais para os estados mais pobres, desculpe, e distribuir menos para os estados mais ricos. Uhum. E o Rio de Janeiro, a gente já vem há décadas e décadas crescendo muito pouco, a gente não é mais um estado rico, né? Nós temos, por exemplo, na região sudeste, é a região que tem mais índice de pessoas em situação de pobreza pelo IBGE. Mas o governo federal e a legislação existente, o Pacto Federativo Tributário, de como você distribui essa receita tributária, faz com que aqui no estado do Rio de Janeiro o governo federal arrecade perto de 150 bilhões e devolve em torno de 40 bilhões. Né? Uhum. Na grande maioria das demais unidades federativas, o governo federal ele arrecada e devolve parecido com o que arrecada para o governo do estado, para as prefeituras, ou até devolve mais do que ele arrecada. Em Minas, por exemplo, esse número é parecido, quer dizer, o que o governo federal arrecada é próximo do que ele devolve. E aqui no Rio a diferença é muito grande, no estado do Rio de Janeiro é muito grande, e isso a gente tem procurado discutir, apontar e jogar luz sobre essa questão. Nós temos um problema, a crise fiscal no estado do Rio de Janeiro, né, é basicamente fruto, primeiro, da falta de estrutura produtiva, que gera problema para a arrecadação de receita, e do governo federal arrecadar muito aqui e devolver muito pouco. A gente precisa discutir esse pacto federativo. Mesmo com os royalties, nós estamos na 18ª posição em termos de receita corrente líquida por habitante. Né? E quando, na verdade, quer dizer, a grande crise que a gente teve aqui do ponto de vista de atraso de pagamento de funcionalismo, né, foi principalmente por conta desse problema de falta de receita. A gente já tem carência de receita. Quando os royalties mergulham, então aí a situação fica dramática e chegamos a atrasar 3, 4 meses de salário. Por isso que nós estamos no regime de recuperação fiscal e por isso que a gente tem afirmado que para sair estruturalmente dessa crise, a gente vai ter que ter uma política de diversificação da estrutura produtiva para ter mais receita e rediscutir esse pacto federativo. Nós precisamos gastar melhor, o Rio de Janeiro tem problema de corrupção, mas a gente tem principalmente um problema de falta de receita. E a crise ela se aprofundou a partir do início de 2015, né? E por que isso? Olha, quer dizer, o Brasil, a partir do início de 2015, né, entra numa crise política e econômica muito grave, né? Também teve o impeachment da presidenta Dilma, quer dizer, vários fatores, uma radicalização política muito grande, né? Uma raiva muito grande, um ódio muito grande nesse país que eu acho que não nos levou a bom lugar, né? E isso faz com que o país entre numa crise e a crise no Rio tenha sido muito mais profunda. A Lava Jato, que agora está se mostrando aí uma série de problemas que ocorreu nela, né? De um processo de investigação e de julgamento extremamente complicado e equivocado,
atingiu muito mais o Rio de Janeiro, quer dizer, a Petrobras está, a sede dela está no Rio de Janeiro, tem várias empreiteiras, então aqui a gente tem que punir, mas tem que procurar punir com critério, não da forma que foi. Acabaram os mega eventos, né? Infelizmente a gente praticamente não teve ligados, devia ter tido um planejamento melhor para esses mega eventos. Tem que se pensar, inclusive, se valeu a pena ou não fazer a Olimpíada, tendo visto o custo muito elevado que as Olimpíadas têm. Várias cidades ricas no mundo estão começando a se recusar a fazer, quer dizer, mega eventos. Então, todas essas coisas juntas, quer dizer, a crise brasileira associada, né, a Lava Jato, que atingiu particularmente o Rio de Janeiro, o fim dos mega-eventos sem maior planejamento e com poucos legados. E também a Petrobras, porque a Petrobras ela passa a ser uma empresa, lógica, né, mais liberal a partir de 2015, né, ela faz com que seja uma empresa meramente de extração de petróleo e de exportação, e não uma empresa de energia, e não uma empresa também preocupada com o desenvolvimento, preocupada com o lucro dos acionistas, mas não de curto prazo, mas também preocupada com o lucro dos acionistas e com o desenvolvimento. Hoje ela está preocupada só com lucros de curto prazo. A gente está vendo que ela deu um lucro aí agora maravilhoso, extraordinário, e as pessoas não estão podendo usar gás para cozinhar a sua alimentação, os pobres usando carvão, quer dizer, tendo mais problema, quer dizer, de risco de incêndio, essas coisas todas, quer dizer, é um absurdo. Acho que a gente precisa, de fato, rever essa política da Petrobras, aí é um problema brasileiro, mas ela está no Rio. Então, uma série de fatores fez com que a gente tivesse aqui uma crise muito mais pesada. O Brasil, se a gente olhar o período de dezembro de 2014 a dezembro de 2020, o Brasil já apresenta um crescimento de emprego ainda pequeno, está com a taxa de desemprego alta, mas em torno de 1,8%. No estado do Rio de Janeiro, Nívia, quer dizer, entre dezembro de 2014 e dezembro de 2020, nós ainda temos uma perda de emprego de 15%. Nós perdemos de dezembro de 2014 a dezembro de 2020 quase 600 mil empregos, né? Antes ainda estava pior. Ano passado a gente recuperou as 180 mil, então, na verdade, de 600 ia para 800 mil empregos perdidos, né? Mas ainda estamos com a perda de 600 mil. Então, o que já estava complicado, que é esse ciclo vicioso, essa decadência pelos três motivos que eu alequei, a falta de reflexão, transferência da capital e uma lógica política que se fragiliza muito e que fica clientelista, que a gente precisa mudar isso, né? A partir do golpe militar, que foi um horror para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro ainda pior. Então a gente tem esse problema da crise econômica e num problema principalmente receita, de melhorar gasto, de discutir os gastos, discutir prioridade, mas principalmente de carência de receita. Mauro, você sempre comenta aqui no programa que o estado do Rio está num círculo vicioso e que é preciso colocar o Rio de Janeiro num círculo virtuoso. Explica pra gente esses conceitos. Vamos lá, isso vem de dois economistas importantes, dois prêmios Nobel, um deles é o Gunnar Myrdal e o outro é o Paul Krugman, né? E, na verdade, o Gunnar Myrdal que cria isso inicialmente, ele vai falar de causação circular cumulativa. Ele diz o seguinte, quando uma região entra num processo de desenvolvimento, consegue acertar um caminho de desenvolvimento, né, esse caminho tende a se auto-reforçar. Então, quando eu entro num ciclo de crescimento, o próprio processo, até autoestima e tudo que se constrói ali, as bases que se constroem, vão fazendo com que tenha um processo progressivo de crescimento e desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo, se uma região entra numa crise, problemas, esses problemas podem gerar mais problemas. Explicando ainda um pouco melhor, o Krugman vai dizer que, usando o Myrdal, que toda região tem fatores que atraem e tem fatores que expulsam investimentos. Sim. Quais são os fatores que atraem? Qualidade de mão de obra, infraestrutura, beleza natural da região, né? Quer dizer, todas aquelas condições que atraem, mercado consumidor, né? Todas aquelas questões que atraem uma empresa para vir para a região. E tem outros fatores que expulsam, por exemplo, violência, poluição, falta de infraestrutura, falta de energia, né? Enquanto a região ela tem mais fatores que atraem do que fatores que expulsam, essa região tende a acumular poder e riqueza. Mas em determinado momento, se essa região vem no círculo virtuoso, pode haver uma bifurcação e ela entrar num círculo vicioso. Ao contrário, a região pode vir no círculo vicioso, tendo mais fatores que expulsam do que atraem, e ela pode mudar para um círculo virtuoso. Eu vou dar um exemplo, o Krugman
quando teve o atentado de Torre terrorista em Nova York, derrubaram as Torres Gêmeas, né? Ele disse, olha, se tiverem outros atentados terroristas, Nova York, que é a principal cidade global do mundo, né? Ela pode vir a perder essa situação, pode ter mais forças que as afastem, e outra cidade passa a ser a cidade global por excelência. Então, o Rio, né? A partir dos anos 60, 70, com a transferência da capital, com a falta de reflexão e com a falta de estratégias ou proposições equivocadas ou incompletas de estratégia, e um marco de poder, uma lógica política que ficou marcadamente clientelista a partir das cassações, nós entramos num ciclo vicioso, e o desafio que a gente está discutindo, as coisas que a gente tem feito, é para colocar o Estado do Rio de Janeiro num círculo virtuoso, voltar a crescer, voltar a gerar emprego, expectativa de vida para os nossos jovens, enfrentar a questão da milícia, do controle territorial pelo crime, né? E a gente precisa estar resolvendo essas questões. E quais são as alternativas, assim, para colocar o Rio realmente num círculo virtuoso? Vamos lá, eu acho que a gente precisa reestruturar a máquina pública no Estado do Rio de Janeiro, precisa fazer concurso público. O Estado do Rio de Janeiro gasta muito pouco com o pessoal ativo do Poder Executivo. A gente tem uma questão de previdência, tem que ver como é que resolve, mas pessoal ativo do Poder Executivo, nós somos o 24º Estado que menos gasta em relação ao total da sua receita. Ou seja, na verdade, no Estado do Rio de Janeiro, nós temos uma idade média muito elevada de funcionalismo público e falta funcionalismo público. Para você ter uma ideia, Nívia, quer dizer, por exemplo, a área de assistência social do governo do Estado do Rio de Janeiro não tem um único assistente social de carreira. Como é que você faz política social sem assistente social? Exatamente. Se fala muito no turismo no Estado do Rio de Janeiro, tem 3 técnicos de turismo. A questão dos engenheiros, nós nos anos 80 tínhamos mais de 1.000 engenheiros trabalhando no Estado do Rio de Janeiro, hoje temos menos de 300 com idade próxima a se aposentar. A Fundação CEPERJ, que é importante para o Estado do Rio de Janeiro, que na verdade deve funcionar como o nosso IBGE, o nosso IPEA, hoje de carreira não tem um único estatístico. O deputado Luiz Paulo, nas nossas reuniões públicas, audiências públicas, ele sempre pergunta para uma pessoa que vem representando alguma secretaria se a pessoa é funcionário de carreira ou não. Até agora todas as respostas que ele teve foram negativas. Então a gente precisa estruturar essa máquina pública, fazer concurso, desenhar uma máquina pública moderna do século XXI, da 4ª revolução tecnológica. Mas, gente, serviço público é gente, a gente precisa de gente, precisa estar dando uma estruturada nisso. Olhar os sistemas produtivos, né, que tem mais potencialidade no Estado. Por exemplo, petróleo e gás. A gente acha, não, o Rio está muito concentrado em petróleo e gás. 75% dos fornecedores nossos estão fora do Estado do Rio de Janeiro. A gente não pode cobrar o ICMS sobre petróleo, precisamos estar discutindo isso no novo pacto federativo. Enfim, nós temos que olhar os sistemas produtivos que a gente precisa investir. Um deles é adensar a estrutura produtiva em torno do complexo petróleo e gás, né? Uma outra área muito importante nossa, saúde. Quer dizer, o Brasil ele importa cerca de 26 bilhões de dólares em máquinas, equipamentos, remédios, equipamentos médicos, material de consumo. A gente viu na pandemia como faltaram respiradores, né? Como faltou vacina. Então a ideia, quer dizer, tem uma proposta da Fiocruz, liderada pelo economista Carlos Gadelha, a ideia, ao invés da gente importar, a gente poder usar o poder de compra do setor público. O Sistema Único de Saúde é o maior sistema de saúde do mundo em termos de atendimento de população, porque os países que têm sistema público de saúde universal são bem menores em termos de população do que o Brasil, como a Inglaterra. Então a gente é o país que mais compra coisas para o setor público. E muita parte importante disso importada. Em vez do SUS importar, o SUS dizer o seguinte: olha, quem vier a produzir no Brasil, quem criar uma empresa no Brasil, nós vamos comprar por 10 anos. Aí esse cara já tem cliente por 10 anos, e ao invés da gente importar, a gente produzir aqui, a gente gerar emprego aqui, a gente gerar receita posto adicional, porque ele vai ter mais estrutura produtiva para poder arrecadar, né? E também a gente depender menos de importação, e quando o preço do dólar sobe, o custo do SUS fica prejudicado, aumenta, e o atendimento, nós ficamos ainda numa situação mais difícil para atender a nossa população. Então, é um pouco tá olhando aí quais são os sistemas produtivos. Primeiro, reestruturar o setor público. Segundo, olhar os sistemas produtivos que têm mais potencialidades, né? E quais são as políticas para isso. Por exemplo, nós temos estudado esses setores.
né? E terceiro, olhar também as regiões do estado, quais são as principais potencialidades e o que a gente precisa fazer para estar quebrando os gargalos, resolvendo os gargalos para dinamizar as regiões. Tive com o presidente André Ciliano e um grupo na região do noroeste do estado, e a gente descobriu lá que falta energia elétrica, né? Então a Enel precisa levar mais energia elétrica para lá. Tem uma fábrica de papel, nível grande lá, que não pode usar todos os seus equipamentos porque falta energia. Então é isso, é pensar, reestruturar o setor público, pensar os sistemas produtivos com maior potencialidade, quais são as políticas para isso, né? E também olhar as potencialidades em cada região do estado e procurar ter uma política de maior integração do estado do Rio de Janeiro, de jogos de ganha-ganha dos municípios de cada região, de políticas entregadas para as diversas regiões do estado. Planejamento, na verdade, pesquisa para entender, ter diagnóstico e ter planejamento nessa linha e estruturar o setor público. Para, enfim, chegar ao círculo virtuoso, né? Exatamente. Vamos falar agora um pouco sobre o Fundo Soberano, professor? Vamos lá. A gente está numa perspectiva aí positiva, né, de royalties do petróleo, né? E a gente não pode estar gastando esse dinheiro dos royalties só com custeio. A gente precisa pensar como é que a gente gasta esse dinheiro dos royalties também como investimento. Então a proposta é da Alerj, que virou lei, foi emenda constitucional, foi sancionada aí pelo governador. Criamos o Fundo Soberano, aonde, quer dizer, as receitas de royalties crescendo, 30% delas vão para o Fundo Soberano. E também se teve agora uma CPI sobre as petroleiras, se descobriu que aparentemente elas estavam pagando menos royalties nas participações especiais de royalties, são as plataformas, quer dizer, que estão em bacias petrolíferas no litoral fluminense mais produtivas. Elas, além de pagar royalties, pagam também participações especiais. Aparentemente, a gente está investigando isso, está ampliando a fiscalização, deveria pagar mais. Chegando a mais receita de participações especiais, 50% vai para esse Fundo Soberano. E aí esse Fundo Soberano ele vai servir para investimentos, principalmente investimentos em infraestrutura. Então, por exemplo, a Petrobras hoje, as empresas de petróleo reinjetam 60% do gás. Vamos fazer mais dutos para poder trazer esse gás para a terra, para poder servir como energia para atrair indústrias para o estado do Rio de Janeiro, para usar um combustível, energia que é menos poluente do que a do petróleo, né? Enfim, então o Fundo Soberano ele vai estar procurando resolver problemas de infraestrutura, resolver gargalos, resolver fazer parcerias públicos-privados para estar industrializando o estado do Rio de Janeiro, gerando mais emprego e, junto com toda uma estratégia que eu já procurei colocar aqui, a gente sair do círculo vicioso, entrar no círculo virtuoso e a gente poder ter o estado do Rio de Janeiro que a gente merece. Exatamente, professor. A gente merece um estado do Rio aí com um círculo virtuoso. E podemos ter e vamos ter, e é para isso que nós estamos discutindo aqui. Tem aí o processo eleitoral esse ano. É importante a gente estar fazendo esse debate sobre os rumos do estado do Rio de Janeiro e como sair do círculo vicioso para o círculo virtuoso. Agradeço profundamente, mais uma aula maravilhosa. Tá bom. É uma maravilha a gente estar podendo discutir aqui com já os nossos filiados aí, o canal do YouTube da Alerj, enfim, todas as pessoas que têm trazido sugestões, têm trazido elogios, críticas, e espero que quem gosta aí curta e também tragam sugestões para os nossos próximos programas, para a gente estar dando o rumo que o estado do Rio de Janeiro merece. Então, agradeço sua presença, agradeço a sua companhia, comente o nosso conteúdo aqui. Tá gostando? Siga a Alerj nas redes sociais e até semana que vem.